Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil, para a glória do nome de Jesus. E é uma alegria estarmos juntos para a finalização, para o fechamento deste primeiro trimestre de 2022, aqui da nossa lição de jovens. Estudamos durante todo esse trimestre e hoje vamos estudar a última lição, mas durante todo esse trimestre nós estudamos sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. João, com toda essa sua forma sublime, peculiar de escrever, tão amorosa, né? Falando-nos sobre Cristo como Deus encarnado, falando dos atos de Cristo, das ações de Cristo, os milagres que Jesus realizou, e João escreve o Evangelho universal, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, apontando para a revelação progressiva de Deus para a humanidade. Foi muito bom ter você conosco durante esse trimestre. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida, porque foi para a minha também. Crescimento para a nossa vida, mensagens para o nosso coração, para a nossa pregação. Eu preguei durante esse trimestre usando mensagens que nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical. E isto é a Escola Bíblica Dominical cumprindo o seu propósito, nos preparando, nos treinando para continuarmos desenvolvendo o nosso ministério para a glória do nome de Jesus. Nós vamos então para a nossa última lição, lição de número 13, onde nós vamos aprender mais uma vez com o querido apóstolo João, coisas magníficas sobre esta revelação progressiva de Deus através de Cristo Jesus. Como eu disse, essa é a nossa lição de número 13, do dia 27 de março de 2022. Vamos tratar na aula de hoje sobre para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Perceba que este é o objetivo, é o propósito principal dos escritos joaninos, nesta biografia que ele faz de Jesus. Ele escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse, mas a biografia, o evangelho que ele escreve, o evangelho de Jesus Cristo escrito por João, tem esse objetivo, nos levar a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, desde os primeiros milagres, aliás, desde as primeiras falas de João, no capítulo 1, ele revela Cristo como Filho de Deus, e o Verbo se encarnou. Está lá no versículo 14 do capítulo 1 de João, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O texto principal está em João capítulo 20 e versículo 31. Nos diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Duas coisas maravilhosas este texto nos ensina. Primeiro, os escritos a respeito de Cristo são escritos que objetivam nos fazer crer que Ele é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E a palavra de Deus tem este poder. A palavra de Deus gera em nós esta fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem o poder de gerar em nós fé, que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E uma vez crendo nele, isto gera em nós vida. E essa vida está em seu nome. A vida que nós temos está no nome de Jesus. O nome de Jesus, além de repreender os demônios, além de curar os enfermos, o nome de Jesus também gera em nós vida. O nome glorioso, nome maravilhoso. Que o nome de Jesus esteja gerando em você todos os dias a vida e vida em abundância, vida abundante. Vida com plenitude em todas as áreas da nossa existência. Resumo da lição:
Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu disse aqui em aulas anteriores, lá na metade do nosso trimestre, eu disse que nós precisamos realmente nos destacar como pessoas que têm uma palavra de Deus ao coração das pessoas. As pessoas estão esperando isso de nós. Às vezes nós tentamos fazer assim uma boa vizinhança, a política da boa vizinhança. Às vezes não queremos confrontar algumas coisas. Ah, mas isso vai trazer problema. O que as pessoas esperam de nós é que a gente que a gente saia, aliás, da vala comum. As pessoas esperam que nós realmente sejamos a voz de Deus ao coração delas. Não é por filosofias humanas, argumentos filosóficos, não é por palavras bem arquitetadas, por dados científicos, que as pessoas crerão em Jesus para ter vida em si mesmas. É pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. João fala disso, Lucas fala muito sobre Jesus fez no poder do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é clamar para que o poder do Espírito Santo haja sobre a nossa vida. Se queremos ter um ministério efetivo, precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós todos os dias, em todo o tempo. Texto bíblico, João capítulo 20, versículos 26 ao 31. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé disse: eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Aí Jesus falou: quer tocar? Pode tocar. A Bíblia não fala que Tomé tocou. Eu sempre ensino isso em homilética. Nunca diga aquilo que a Bíblia não diz. Nunca assevere aquilo que a Bíblia não afirma. A Bíblia não fala que Jesus tocou, tá ok? Mas a Bíblia diz que Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida. Este é o objetivo. Coitado do Tomé. Tomé falou demais, né? Ninguém creu, a gente vai ver isso durante a lição. Ninguém creu que Jesus ressuscitaria. As mulheres foram ao sepulcro ungir o corpo de um defunto. Pedro não creu, disse: vou voltar a pescar, não deu em nada. Judas, não preciso nem falar, que entregou Jesus, depois se matou. E ele já tinha ouvido Jesus dizer que ressuscitaria ao terceiro dia. Era só ele esperar o terceiro dia, ele não esperou. Os discípulos, mesmo depois, a Bíblia diz lá em Mateus, no finalzinho, no capítulo 28 de Mateus, deixa eu te falar o versículo exato. Os discípulos já haviam ressuscitado, já tinham estado com Jesus durante 40 dias. Jesus já tinha feito diversas aparições. E aí Mateus escreve assim: seguiram os 11, olha, só os 11 aqui. Só os apóstolos. Judas já havia morrido, Matias não tinha sido escolhido ainda como integrante do colégio apostólico. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, tá só os 11 agora, só os crentes mesmo. E quando viram, o adoraram. Mas alguns, ou seja, foi mais de um, Mateus está escrevendo, mas alguns duvidaram. Meu Deus do céu. Eu fico pensando nesse texto, e aí o texto que lemos aqui de João, coitado do Tomé. O Tomé levou uma repreensão de Jesus, mas é porque ele foi verdadeiro. Às vezes eu ouço as pessoas batendo no coitado do irmão Tomé, dizendo: crente Tomé, tem que ver para crer. Mas ninguém creu.
Depois Mateus vai escrever que tá só os 11, inclusive Tomé faz parte dessa turma aí, são só os apóstolos agora. Eles vão para um lugar que Jesus manda, Jesus vai se encontrar com eles. Quando eles veem Jesus, uns creram, mas outros duvidaram. Meu Deus do céu, que problema essa turma arrumava. Mas ok, vamos aos comentários da nossa lição. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a incredulidade de Tomé. Primeiro parágrafo, exigência de evidências. Repito o que acabei de dizer, Tomé foi sincero. Mas é claro que Tomé não está correto. Eles tinham passado um pouco mais de 3 anos com Jesus. Tinham ouvido Jesus falar daquilo que ia acontecer. E ainda assim ele duvida, ainda assim ele não crê. Não era necessário ele falar isso. Ele foi imprudente, ele falou antes da hora, ele pediu evidências. Aí Jesus dá um recado para ele. Você pediu para ver e creu porque viu. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. E depois o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Nós alcançamos já a salvação. Nós estamos envolvidos por ela e nós precisamos realmente crer. O escritor aos Hebreus faz um paralelo entre os heróis da fé e nós que alcançamos a salvação. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a rejeição do testemunho. A rejeição do testemunho. A reação de Tomé
foi muito incisiva, porque ele rejeitou o testemunho dos seus irmãos. Eles chegaram e falaram, não, Tomé, nós vimos, rapaz, a gente viu. E ele simplesmente rejeitou. E o comentarista nos escreve que, apesar... Tá aqui, ó. Estou no lugar errado. Apesar da exigência de Tomé ter sido incomum em relação aos demais discípulos, fato é que nenhum deles creu na ressurreição de Jesus. Só Tomé acabou falando e rejeitou o testemunho. Tem pessoas que são assim, né? Você conta um negócio para eles, será? Eu acredito nisso não. Rapaz, mas eu vi, uma experiência com Deus que eu tive. Não, mas eu não acredito nisso não. É claro que ninguém é obrigado a acreditar nas nossas próprias experiências. Mas tem gente que é incrédulo demais, não. Tem gente que, pelo amor de Deus. Outra coisa, é fato que Tomé sabia que Jesus ia ressuscitar. É claro que se alguém chegar contando pra gente uma história assim, mirabolante, um trem de doido, eu falo, não, meu amigo, peraí. A gente que é mineirinho, então, o mineirinho é muito desconfiado, né? Falo, rapaz, é mesmo, moço, mas é mesmo, é desse jeito mesmo. Se o mineiro te perguntar pela terceira vez, não, mas você tá falando sério? Você pode saber que ele tá desconfiando. É claro que tem histórias que são esdrúxulas, absurdas, mas nós precisamos entender que o testemunho do outro faz parte da vida espiritual da comunidade cristã e ele edifica a nossa vida. Terceiro, no poder do Espírito. Nenhuma narrativa, como já vimos, pode levar as pessoas a Cristo, mas a narrativa feita debaixo da ação do Espírito, a narrativa da palavra de Deus, realmente pode persuadir o pecador a Cristo. Como que Jesus iria subir para o Pai sem que os discípulos crescem realmente na ressurreição? Como os discípulos não criam neles mesmos, o testemunho de uns para com os outros não tinha tanta validade, foi o caso de Tomé. Quem mais creria se eles testemunhassem sem o poder do Espírito Santo? Aí Jesus fala com eles, eu vou mandar o Espírito, o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis porque habita convosco, que estará em vós. Ele vai testificar dessas coisas, ele vai dar poder a vocês para falar e ainda vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, os discípulos, após o Pentecoste, que foi depois do arrebatamento, depois da assunção de Cristo, né? Depois do retorno de Jesus ao Pai, depois do arrebatamento, o arrebatamento não aconteceu ainda. Então, os discípulos, após o dia de Pentecostes, passaram realmente a falar movidos pelo poder do Espírito. Movidos pelo poder do Espírito. Segundo ponto da nossa lição, incredulidades e heresias. Nos dias de João surgiram muitas heresias, principalmente o gnosticismo, nos dias primitivos da igreja, né? E João, que foi um grande apologista, Paulo também escreveu, os escritores das cartas, lá na lição de adultos desse trimestre, nós estamos estudando sobre o poder das escrituras e falamos sobre as questões doutrinárias das cartas, e nas cartas existe uma questão doutrinária, mas existe uma questão apologética importante. É um combate contra as heresias, no caso de João, principalmente do gnosticismo, que os seus ramos se estenderam até os nossos dias, mas que precisam ser combatidos. Segundo parágrafo, o que é o gnosticismo? E nós vamos perceber aí que o gnosticismo caracteriza como um movimento filosófico religioso de índole sincretista que pregava a existência de um dualismo situando o bem e o mal como duas forças divinas e em constante oposição. Então, eles diziam que o bem e o mal subsistem por si, em função um do outro e que Deus criou tanto o bem quanto o mal. Quer ver como o gnosticismo está até os seus ramos, os seus galhos chegaram até os nossos dias? O yin e yang.
Yin e Yang, que é o equilíbrio entre o bem e o mal. Isso é uma raiz gnóstica, que está até nos nossos dias, e essa raiz ensina que Deus criou tanto o bem quanto o mal, e eles subsistem um em função do outro, e isto é mentira. Segundo os gnósticos, a salvação seria a libertação das amarras da matéria, do corpo, através da gnose, um conhecimento especial, elevado. Então eles pregavam que era possível conhecer a Deus através do conhecimento elevado. E nós só podemos realmente ser livres pelo poder da palavra de Deus. É por isso que em João 8,32, João registra o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, Jesus assevera dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Terceiro ponto. Fé no Filho de Deus. Primeiro parágrafo, Jesus é o Cristo. Desde o capítulo 1, João está sempre asseverando isso. Ele é o Cristo, ele é ungido de Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. João deixa claro que desde Gênesis, capítulo 1, ele estava lá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, cremos que Jesus é realmente o Cristo. Segundo parágrafo, crer para ter vida eterna. Se não crermos, não conseguiremos alcançar a vida eterna. E o comentarista colocou algo interessante aqui, porque a gente trata muito do panteão grego, falando dos deuses da Grécia. Mas ele coloca para nós que no panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Jesus não é mais uma opção no mercado da espiritualidade. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus, e Ele é que nos projeta para a vida eterna. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, João registra isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se ele está falando vem ao Pai, é porque ele está junto com o Pai. Embora ele estava encarnado, mas ele e o Pai sempre foram um. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é que nos projeta para a vida eterna. E o terceiro parágrafo, extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus sinais do Deus eterno e assim registrou para nós. Assim registrou para nós. Em João, o Jesus nascido de mulher é o Verbo que o Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a graça salvadora. Esta é a revelação extraordinária do evangelista João para toda a humanidade. Nós estudamos nesse trimestre o evangelho escrito por João. Em Mateus, ele escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei na figura do leão. Em Marcos, ele escreve para os romanos, apresentando Jesus como servo na figura do boi. Em Lucas, ele escreve para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito, na figura do homem. Mateus está escrevendo para os judeus para mostrar que Jesus era da linhagem de Davi, por isso ele podia reinar. Ele faz a genealogia até Davi. Marcos escreve para os romanos, ensinando os romanos que, não obstante eles serem os dominadores da época, eles tinham que aprender a servir com Jesus. Por isso apresenta como servo. Lucas escreve para os gregos para responder à pergunta da filosofia grega, quem eu sou, para onde eu vim, e quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E ele faz a genealogia de Jesus até Adão e diz que Adão veio de Deus. João não escreve um evangelho destinado a um povo específico. João escreve um evangelho universal, onde Jesus é Deus, representado na figura da águia. João mostra que Jesus
É a revelação de Deus. É o Deus encarnado. É aquele que nos projeta para a vida eterna. É aquele que nos faz crer em Deus e que nos dá um novo caminho, uma vida diferente. Ele é a plenitude da revelação de Deus para a nossa vida. O meu desejo é que durante esse trimestre você tenha compreendido um pouco mais da revelação de Deus, que nós sempre falamos aqui que ela é progressiva, é um funil ao contrário. Que a revelação de Deus continue caindo sobre a tua vida todos os dias, que o Espírito Santo encha o teu ser e que ele te projete para um Deus que é Senhor dos senhores. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Foi muito bom estarmos juntos mais esse trimestre e na semana que vem iniciaremos um novo trimestre com toda certeza tão edificante quanto este que estamos encerrando hoje. Deus te abençoe, um abraço, que o Senhor abençoe e prospere a tua casa, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.